programa, antigamente era saúde na comunidade, agora é saúde pública, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, da USP. Minha dissertação foi sobre o uso da CIF na atenção primária à saúde, especificamente com a RUDAS, né, na atenção primária, e no meu doutorado eu trabalhei também com a CIF no desenvolvimento de um modelo para implementação. Desculpa a interrupção, não está em tela cheia, então não está trocando os slides. Ah, só um minutinho. Para mim, aparece como tela cheia. Deixa eu ver aqui. Deve ter sido o modo como eu compartilhei, então. A senhora vai ter que parar de transmitir e tentar transmitir novamente, por favor. Como eu faço isso? Stop. Aqui, ok. Então, vamos lá. Aí me confirma se deu certo agora. Eu vou colocar em tela cheia. Agora está Isso, aparecendo? agora está aparecendo. Então, Obrigada. imagina, mas já disse. E Imagine. estou retomando, né, no meu doutorado, trabalhei com desenvolvimento de propostas em um modelo de implementação da CIP na APS, com base naqueles fatores que tinham sido identificados, né, no mestrado já. Sou multiplicadora do Grupo CIF Brasil, tenho proficiência em avaliação biopsicossocial e uso da CIF, pela ICEF. Então, para iniciar, eu vou resgatar um pouquinho aqui brevemente, do surgimento, né, processo histórico, desenvolvimento da CIF. Lembrando que teve ali seu início, né, no cenário de transição epidemiológica, né, com as mudanças de tecnologias, os avanços, né, científicos, do cuidado, houve aumento da expectativa de vida, né, redução dos processos de mortalidade, doenças transmissíveis, e com isso aumentou a expectativa de vida, né, aumentou a quantidade de pessoas vivendo, né, e convivendo com doenças crônicas, condições crônicas de saúde, e isso trouxe mudanças nas necessidades em saúde, ou seja, com esse aumento, né, essa alteração, essas mudanças, teve aumento de pessoas vivendo com dificuldades em realizar suas, né, atividades cotidianas, dificuldades no seu dia a dia, ou seja, com incapacidades. Então, não será mais necessário, né, e suficiente apenas entender do que as pessoas adoeciam e morriam, mas como elas estavam vivendo e conduzindo as suas vidas, né? E diante disso, tanto a CID, que era a forma de classificação que se tinha, né, vigente, os modelos de cuidado vigente, principalmente o biomédico, passou a não ser suficiente para atender essa demanda, né? Então, foi nesse cenário que se começou o desenvolvimento, né, da CIF. Inicialmente, né, como a CIDID, né, com esse enfoque ainda em deficiências, incapacidades e desvantagens, né, da onde vem até essa ideia que acaba perpetuando de uma forma errônea, né, como o impedimento, deficiência e associação de impedimento, e lembrando que ela não foi publicada, ela não chegou a fazer parte da família de classificações, porque se identificou que ela ainda não representava aquilo que se esperava, ela ainda tinha, né, um enfoque nas condições negativas, nos aspectos negativos, né, na deficiência, ainda perpetuavam o raciocínio linear, né, e então foram se fazendo ajustes e adaptações até chegar à versão que foi publicada, né, da CIF, que em 2001, né, a nível internacional, e a primeira versão no Brasil em 2003, onde já traz essa neutralidade etiológica, já traz essa perspectiva de aplicação universal, onde se passa, né, uma classificação como componentes da saúde dos estados, né, relacionados com a saúde e com o bem-estar, incluindo um aspecto positivo, que é esse olhar também para a funcionalidade.
E junto disso, né, vieram também aquelas questões de mudança, né, nos cuidados, nos processos de cuidados, cuidados centrados nas pessoas, colaborativos, ampliados, né, junto disso. E aí, com a CIF, né, então, através da resolução de 452, de 10 de maio de 2012, aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, tornou obrigatório, né, o uso da CIF no Sistema Único de Saúde, inclusive na saúde suplementar, né, no Brasil. Porém, a gente sabe que na prática isso ainda não acontece, né? Ela ainda não está realmente sendo utilizada na prática de uma forma oficial. E um estudo recente, né, de 2022, que faz uma busca sobre o uso da CIF a nível internacional e essa aplicação, ele traz, né, uma frase comentando isso, que a CIF ela ainda não é utilizada de forma oficial no Brasil, apesar de a gente ter essa resolução, né? Então, a gente tem, assim, alguns estudos nacionais que apontam que a CIF deve ser iniciada pela PS, né? Mas o uso da CIF, ele é incipiente ainda no Brasil, em todos os níveis de atenção, né? E principalmente na atenção primária à saúde, porque é uma tendência, né, de aplicação dela nos níveis secundários e terciários, né? Naqueles níveis geralmente associados com um processo ali de reabilitação, que mostra uma dificuldade de compreensão dessa relação potencial existente, né, entre o uso da CIF, atenção primária à saúde, né, e já vieram alguns estudos falando sobre a necessidade de se começar a utilizar a CIF nesse nível de atenção, inclusive, né, que é por onde ela deve se iniciar, seja nos cuidados, né, à saúde funcional e na proteção da funcionalidade humana para todas as pessoas acompanhadas. Então, a gente tem esse atual distanciamento de conceitos, né, de aplicação, principalmente, né, às vezes a gente tem alguns aspectos no uso de pesquisa, né, de ensino, mas na prática em si, ela ainda não tem essa transferência, né? Então, tem desafios também para aplicabilidade, né, na rotina, na prática, porque a gente tem essa lacuna formativa, assistencial e organizacional, e devido a barreiras e facilitadores, como, por exemplo, o próprio modelo biomédico ainda ser um modelo que ele é vigente na realidade, a questão de instrumentos, ferramentas, o próprio conhecimento da CIF, né, dentre outros fatores, né, que estão relacionados, como as demandas que se tem hoje, né, são oficializadas para se aplicar na rotina, onde a CIF ainda não está inclusa. Então, o enfoque, né, nessa palestra que eu vou trazer, ele traz, né, pincela um pouquinho o que eu fiz no meu mestrado e, na verdade, os achados, né, no meu mestrado, como relevantes nessas barreiras e facilitadores, e no doutorado, onde eu venho trazendo propostas, né, para essas barreiras e facilitadores aí, para superar esses desafios de implementação da CIP, né, na prática, aproximação desses contextos, onde, né, são as propostas do doutorado. Os trabalhos são grandes, então eu vou trazer só aquilo que é essencial para se pensar o uso da CIF com essa perspectiva, né, da proteção da funcionalidade humana. Então, no meu mestrado, eu utilizei a RODAS, né, a aplicação uma equipe de estratégia de saúde da família, em 120 pessoas acompanhadas nas unidades de atenção primária à saúde. E o que aí a gente foi percebendo, na verdade, foi uma imersão, uma aproximação de uma realidade na PS, onde ainda havia, né, um desconhecimento da CIP e do seu modelo, tanto pelos profissionais de saúde que participaram ali, quanto, né, pelos sujeitos principalmente. Tinha um distanciamento teórico, conceitual, metodológico e prático dessa relação entre a CIF e a PS, né? Então, como que isso se dá, né? Por que utilizar a CIF na atenção primária à saúde, né? Quais seriam os profissionais a utilizar, com uma tendência a relacionar mais com os profissionais, né, que já têm a sua formação ali iniciada, né, na reabilitação, como, por exemplo, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, embora, né, nem por eles ainda ela não era utilizada e nem todos conheciam. A perspectiva biopsicossocial do cuidado, ela nem sempre era incorporada nos processos de trabalho da equipe de serviço, né? Ainda era enfoque em sintomatologias, em doenças. A funcionalidade e a incapacidade que se era percebida como demanda das pessoas, né? Elas não eram identificadas,
e não eram geralmente consideradas incluídas no processo de cuidado, né? Havendo essa lacuna quando se tinha essa demanda, né? E essa identificação de barreiras e facilitadores ao uso da CIF, como a questão de informativa, de instrumentos, né, do que era as funções da equipe, né, os papéis de cada profissional. Em contrapartida, uma boa aceitação e identificação da relevância do uso da CIF por parte dos usuários do serviço, né, que viam, se identificavam, né, como tendo demandas de cuidado da sua funcionalidade, e buscavam até auxílio para isso, né? Por um outro lado, como barreira também, o próprio instrumento não conseguia colocar, captar todas as demandas que existiam, principalmente quando era desvinculada de condições de saúde e principalmente por fatores ambientais, né? Então, algumas pessoas não podiam, né, ter isso pontuado, mas se identificou uma alta quantidade de pessoas experimentando, né, essas demandas. E, por outro lado, os profissionais identificavam a relevância, mas eles tinham, avaliaram como inviável, né, essa inserção na rotina, por diferentes aspectos, como dos próprios processos de trabalho, quais eram as exigências que tinham, né, da rotina, a questão do conhecimento, a questão dessa identificação, né, de competências profissionais. E aí, muitas demandas, principalmente na atenção primária à saúde, na ausência de doenças e deficiências, né? Por exemplo, incapacidades geradas por fatores contextuais, como falta de oportunidade de emprego, né, os problemas relacionais, a questão de cuidado de outras pessoas, alterações do ambiente físico, né, questões ambientais, as questões do ambiente de vida, e dentre outros. Então, no doutorado, a partir dessas observações, esses dados que foram sendo encontrados, a gente tentou buscar desenvolver possibilidades para minimizar essas barreiras, maximizar esses facilitadores e trazer, né, propostas dentro dessas lacunas que existiam, né? As propostas, elas são bem maiores, e eu vou trazer um recorte de uma parte específica, onde ele vem trazendo essa contextualização, essa fundamentação da proposta. Então, o trabalho no doutorado, o objetivo dele geral era propor e descrever um protótipo de modelo para uso e implementação da CIF na atenção primária à saúde brasileira. Dentre os objetivos específicos, né, um deles era elaborar uma proposta de recursos e ferramentas baseadas ou relacionadas com a CIF para o modelo integrado na PS. E aí, a gente traz aqui uma proposta, né, dentre as que foram feitas, que tem um enfoque ali heurístico, de fundamentação e uma aproximação a esses conceitos da CIF, né, do modelo da CIF e da PS brasileira, junto com outros modelos e abordagens relacionadas. Então, diante disso, o que a gente foi percebendo? É que a CIF, ela traz contribuições além do processo de classificação, de codificação, né? Então, não só como uma classificação, mas ela foi também, né, se caracterizando, né, com a sua importância enquanto modelo conceitual para compreender a funcionalidade e incapacidade, né, pela lógica que se traz do modelo de funcionalidade e incapacidade. E aí, como é necessário compreender a CIF e aprender a raciocinar pela CIF, utilizando o modelo da CIF e também articulando com outros, né, cenários, abordagens e modelos, né? Então, que isso é necessário para os profissionais mais do que treinar incansavelmente a codificação, né? E alguns autores, eles têm proposto o desenvolvimento de modelos conceituais de forma adaptada para cenários onde, né, ainda se tem demandas do uso da CIF, ainda isso não está tão clarificado, como no caso da atenção primária à saúde, né, brasileira, e é o que a gente tentou fazer com essa proposta, né, com essa ideia. E junto disso, né, vem se falando, né, as publicações da perspectiva da funcionalidade humana, que é esse olhar, né, da saúde pela funcionalidade humana centrada nas pessoas, conforme aquilo que é importante, significativo nas suas vidas, né, e que isso vai ser individualizado para cada pessoa, né, vai ter de acordo com a sua singularidade, com o seu estilo de vida, né, com o que é a sua história. Então, o que eu vou falar um pouquinho hoje, meu enfoque vai ser apresentar essa proposta de uso de um modelo conceitual da CIF,
né, que foi adaptado e personalizado ao contexto da APS brasileira, pelas coisas que eu comentei antes, né, pelas características. Então, os atributos e funções da APS foram incorporados, políticas, estratégias, métodos e abordagens relacionadas, né, que são utilizadas na APS. Junto disso, a perspectiva de proteção da funcionalidade humana para uma visão ampliada de saúde, mesmo na ausência, né, de doenças, deficiências, e com essa aplicação universal, ou seja, para todas as pessoas na atenção primária à saúde. Diante disso, né, ressaltar que a CIF ela é uma ferramenta que ela pode ajudar na operacionalização da APS, assim como a APS é um espaço potencial para o uso e implementação da CIF, e que elas possuem uma relação complementar e potencializadora. Isso justifica, né, ali, o início desse pensar, né, em aprofundar e explicar essa relação, né? E aí, se pensar na funcionalidade humana, né, ou saúde funcional, né, na atenção primária da saúde, perpassando ali por todas, né, as linhas de cuidado, e a estratégia de saúde da família, né, como essencial no levantamento, identificação, avaliação, registro e monitoramento do cuidado para a proteção da funcionalidade humana, com a perspectiva, né, de prevenir incapacidades e promover a funcionalidade, para além de só, né, prevenir doenças e promover a saúde, esse olhar ampliado para a saúde, né? E que quando a gente pensa nisso numa aplicação universal, ou seja, para todas as pessoas acompanhadas, de uma forma centrada na pessoa, na família, orientada para a comunidade, a gente vai estar promovendo a equidade em saúde, né? E que existem autores que já vêm trazendo alguns relatos sobre isso, sobre essa relevância e sobre resultados de quando se usa a CIF, né, e o modelo da CIF nessa perspectiva. Então, diante disso, a proposta que eu vou apresentar é o framework de aplicações da CIF a partir da atenção primária à saúde. Ele tem essa carinha aqui. Então, a construção dele, né, ela foi inspirada no framework de aplicações da CIF, que foi proposto por Stillman, onde ele traz, né, os diferentes níveis de aplicação da CIF, né, individual, institucional e social. Eu fiz a tradução, tive a autorização dele para poder fazer a tradução, foi uma tradução simples do framework, e para utilizar como inspiração nesse modelo. E ele também é um resumo de um outro framework, que na verdade ele derivou de respostas, né, perguntas e respostas que a gente tem do manual da CIF, de como utilizar a CIF, do porquê, o que, como, onde, quando, quem e por quem, né, se utilizar. Então, ele é uma estrutura, uma representação esquemática, simplificada e fundamentada, onde ele traz uma compilação de conceitos, modelos, teorias, abordagens, né, métodos, estratégias. Ou seja, tudo isso articulado e integrado em uma proposta adaptada para a atenção primária à saúde brasileira. Ele está resumido em aspectos principais, mas dentro disso se tem conceitos e fundamentos e especificações, né, para cada um desses componentes dele. Então, ele é um recurso também de raciocínio clínico, é um recurso de fundamentação e de raciocínio clínico, que, como essa ideia de proposta por cima, ele pode ajudar a estudar, treinar, ensinar, discutir, refletir, identificar, planejar, descrever e justificar, né, o uso da CIF. A finalidade dele, né, como objetivo e proposta de uso, é auxiliar a fundamentar e dar uma sustentação teórica, metodológica e prática do uso da CIF na PS brasileira, direcionar o raciocínio clínico dos profissionais e equipes, né, a utilizá-lo, dimensionar essas possibilidades de uso da CIF na APS, auxiliar, né, com abordagens, métodos e técnicas, tecnologias compatíveis, incentivar a aplicação universal da CIF, né, para proteger a funcionalidade humana, e facilitar a comunicação através de uma linguagem da CIF, né, entre os profissionais. Então, as características dele, né, ele tem essa característica. Então, aqui ele tem o modelo de funcionalidade e incapacidade da CIF, né, que são aqueles componentes, né, que a gente tem da CIF, com a diferença que não foi incluído as condições de saúde, junto aqui ao modelo de uma forma intencional mesmo, né, que eu vou depois explicar.
No do Sigma ele tem junto os objetivos, mas aqui eu trouxe como objetivos na aplicação da CIF na PS, que não está vinculado necessariamente às condições de saúde. Ele tem um componente nos níveis de aplicação da CIF e a abordagem no método, o contexto de utilização da CIF. Então, eu vou falar rapidamente sobre cada um deles. O modelo de funcionalidade e capacidade da CIF, né, essa parte que ele deriva, né, do modelo da CIF, e do framework de aplicações, mas sem a inclusão das condições de saúde. Isso pode ajudar a incentivar a aplicação da CIF também na ausência de condições de saúde, diagnósticos de doenças e códigos da CID, que é algo que tentando quebrar essa tendência dos profissionais a refletirem a partir das condições de saúde e também mostrar como isso é importante na atenção primária no Brasil, principalmente, né, quando se tem demandas de incapacidade de prevenir, de promover a funcionalidade ali relacionada a fatores, né, contextuais, como ambientais e pessoais, né, principalmente os contextuais que na atenção primária à saúde a gente tem, né, bem, isso de uma forma característica. Então, a gente identifica também aqui os aspectos negativos e positivos para se ajudar nessa linguagem, para se pensar também na funcionalidade, não só na incapacidade, né? Então, ajudar a linguagem, valorizar os pontos fortes, as potencialidades. E isso é importante quando a gente pensa na prevenção e na promoção. Os objetivos na aplicação da CIF para a proteção da funcionalidade humana na PS, ele está relacionado ao objetivo em proteger a funcionalidade humana, visando a gente prevenir incapacidade e promover funcionalidade, né? Então, isso sempre com uma perspectiva centrada na pessoa. E aí pode ser pensado esses objetivos, isso aqui para os profissionais raciocinarem também esse uso da CIF em relação, esses objetivos, em relação ao modelo, né, da CIF, que a gente tem os componentes da CIF conforme as características, né, as competências de cada profissional, e aos diferentes níveis que podem ser aplicados na atenção primária à saúde. Em relação... Desculpa a interrupção, doutora Stennifer. A senhora tem mais 10 minutos, incluindo tempo Ah, para tá. responder as perguntas, tá bem? Ok, certo. Em relação aos níveis de aplicação, né, o nível das pessoas, dos serviços de saúde, das redes e sistemas de saúde sociocomunitário intersetorial, fazendo esse paralelo, né, com os aspectos que a gente tem, né, na atenção primária à saúde. Então, aqui, a nível da pessoa, da família, da comunidade, suas histórias, aquilo que é importante, significativo para ela, em relação aos diferentes tipos de, né, os níveis de incapacidade, de funcionalidade dessas pessoas, as competências, né, no nível de serviço de saúde, as competências de cada profissional, né, então as competências, né, colaborativas, específicas, comuns, os aspectos da gestão do cuidado, né, da gestão do serviço também, né, as redes de atenção vindo também ali, né, junto nesse aspecto organizacional, esse trabalho coordenado, os diferentes setores e trazendo também, né, comunidades políticas, os dispositivos que se tem, né, nas comunidades. Então, esse pensar de uma forma ampliada, integrada. Em relação à abordagem, o método que se tem, ele engloba propostas de aplicação universal, abordagem biopsicossocial, as competências, né, da educação de profissional em saúde, a prática colaborativa, a entrevista motivacional que é usado muito, e o método clínico centrado na pessoa. E ele preserva a característica de ser dinâmico, interativo e poder fazer, né, essa reflexão, perpassando ali pelos diferentes componentes, nas diferentes demandas, cada profissional transitar e articular e conversar junto ali também, tanto com os sujeitos, quanto com a equipe e os outros profissionais da rede. E aí, no manual da CIF, a gente tem que a CIF pode ser usada como modelo conceitual para informações aplicáveis à saúde pessoal, mesmo na ausência de condições de saúde. Isso é muito importante quando a gente pensa na prevenção e na promoção, né, para pensar em aumentar a participação por meio da remoção de barreiras sociais, né, e o estímulo ao fornecimento de suportes. Então, como considerações finais, é necessário avaliar e adaptar propostas para facilitar e impulsionar o uso da CIF na PS, e isso é articulado com essas abordagens para planejar algo que seja personalizado e contextualizado a cada cenário, né?
nos diferentes cenários que a gente tem da PES, com os diferentes públicos, e isso pode aumentar a adesão e aplicabilidade da CIP, né? Então, mais do que treinar a aplicação, é necessário incentivar o raciocínio e articular isso com os diferentes cenários, né, da PS. Opa, aqui deu uma... Então, em relação ao framework, ele incorpora características que alinham, né, ele com o Sistema Único de Saúde, os princípios, as diretrizes, né, do SUS, a visão ampliada de saúde, os aspectos da política nacional, né, da atenção básica, os atributos e funções da PS, os desafios e paradigmas, né, que a gente tem a superar na saúde, seja no âmbito formativo, assistencial, institucional, né, e pensar a forma de pensar a própria saúde, de pensar a CIP, né, e o seu modelo com essa compreensão na funcionalidade humana, desvinculada necessariamente das condições de saúde e deficiência, né, e acaba alinhando ele com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, né, da saúde, que é hora que da promoção da equidade de saúde, quando a gente pensa na proteção da funcionalidade humana como um direito social e de saúde. E ainda caracteriza ele como uma possível abordagem ao uso da CIF na APS. Não se teve a intenção de modificar a CIF, né, quando se retirou ali, as condições de saúde, né, modificar o modelo da CIF, mas propor essa reflexão de uma forma ampliada e corroborando assim, com essa visão ampliada, o cuidado colaborativo e para se pensar na incapacidade, na funcionalidade como experiências universais que todas as pessoas podem experimentar para minimizar barreiras nesse nível de atenção e maximizar os facilitadores. E aí, junto disso, ele pode ajudar, né, a aumentar o compromisso ético do uso da CIF na PS, a aplicação por todos os profissionais de saúde, conforme as suas competências, de prevenir incapacidades e promover a funcionalidade, do mesmo modo como já se está internalizando a importância de prevenir doenças e promover saúde, né, e produzir cuidados centrados nas necessidades de proteção da funcionalidade humana das pessoas, famílias e comunidades. As referências e obrigada. Obrigada, doutora Stenifer. Agradecemos a sua participação e pela sua disponibilidade. Como o tempo ele é curto, eu peço para que a senhora coloque seus contatos no chat, por favor, para que os inscritos eles possam entrar também em contato com você. E tem algumas perguntas, aí eu vou te fazer também. A primeira pergunta que se haverá um piloto para os agentes comunitários de saúde para o uso e conhecimento dessa proposta para atenção primária à saúde? Então, na verdade, inicialmente, né, essa proposta, ela englobava um projeto onde ele ia ser testado esse processo de implementação. Então, tem várias etapas que incluem, né, inicia com o contato, a formação de matriciadores, né, de profissionais que têm um conhecimento, né, da CIF, onde eles vão ser matriciados nessa proposta, e eles vão fazer o contato com unidades de saúde, com as secretarias, né, regionais, municipais de saúde, e aí fazer esse processo de treinamento, né, tem um processo educativo inicial ali, formativo, a implementação e avaliação, e aí adaptar junto aos profissionais, conforme é passível de utilização em cada contexto, né? E aí incluía todos os profissionais da equipe, né? Inclusive os agentes comunitários de saúde. Só que devido à pandemia, essas questões que teve, não foi possível, né? Porque meu projeto, meu doutorado, ele entrou bem nesse período pandêmico, então nós ficamos com a proposta mais a um nível ali, heurístico, mais de fundamentação, onde foi tudo elaborado, mas não foi ainda aplicado. Então, junto com isso, a gente conversando com a literatura e trazendo isso. E a ideia é que vamos dizer, ou no pós-doc, ou futuramente com outras parcerias, a gente possa testar isso, né? Disponibilizar e viabilizar esse modelo sendo elaborado de uma forma contínua ali junto dos profissionais, dos pesquisadores. Temos mais uma pergunta. Na sua opinião, por que existe insistência de uso da CIF na atenção especializada e não na atenção primária? Aí acho que tem bastante relação com a concepção. Tem já, e quando a gente pensa no contexto histórico, social, cultural, né, tanto de saúde e doença, do que a gente entende,
né, por saúde e doença, e como a gente ainda às vezes tem aquela, pode fazer acho que um paralelo com aquela ideia de que a gente vinha trazendo a ideia de saúde como desvinculada de doença, ausência de doenças, e hoje para a gente isso já está sendo superado, né? Mas para a funcionalidade, a incapacidade, ainda não houve essa superação. De uma certa forma, a gente ainda, né, tende, mesmo tentando trazer esse modelo biopsicossocial, a gente ainda muitas vezes cai, né, nessa ideia de necessariamente vinculada com doenças, com deficiências, e por isso no contexto de mais de reabilitação nos níveis secundário e terciário, pensando, quando a gente pensa em prevenção, né, em promoção, às vezes não se pensa que se pode prevenir, promover, né, a prevenir a incapacidade de promover a funcionalidade na atenção primária de saúde. Então, tem muito a ver com o aspecto formativo, como os serviços estão, né, organizados, e até na própria CIF, que a gente ainda tem em alguns pontos da CIF, onde ela traz, né, uma proposta da aplicação universal de superação, mas, por outro, ela ainda também vincula com condições de saúde, né? Então, ainda existe esse equívoco, né? Uma dificuldade, talvez, de se pensar ampliado nesses conceitos, né? Tanto de saúde quanto de funcionalidade humana. Muito obrigada por responder as perguntas e pela sua apresentação. Foi muito agregante todo o conhecimento que você passou para nós. Eu agradeço a oportunidade, eu me coloco à disposição para discutir, para conversar, para, de repente, trocar ideias e possibilidades, né, de multiplicação, né, dessa proposta mesmo.